Às 2h44 da manhã do dia 17 de junho de 2025, as sirenes de alerta aéreo de Tel Aviv cortaram o silêncio como uma lâmina. Dois mísseis balísticos, provavelmente variantes Birkin, foram lançados do Iêmen controlado pelos Houthis e voaram cerca de 1.700 quilômetros em direção a Israel. Um estava direcionado para Jaffa. O outro passou perigosamente perto do aeroporto Ben Gurion. As janelas tremeram, famílias correram para os abrigos e a cidade prendeu a respiração. Isso não era um teste. Foi um ataque deliberado de longo alcance. Cronometrado, preciso e calculado para enviar uma mensagem. Os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, agiram sob a cobertura de um acordo de cessar-fogo, mas não com Israel. O cessar-fogo era com os Estados Unidos. Bem acima da região, aeronaves AWACS e ISR dos Estados Unidos já estavam no ar. Abaixo deles, F-15, F-16 e F-18 Super Hornet aguardavam, armados, abastecidos e atentos. Eles não foram atacados, mas também não abriram fogo. Como os Houthis não atacaram as forças dos Estados Unidos, eles fizeram algo igualmente ousado. Eles dispararam a curta distância, perto de jatos dos Estados Unidos, perto de um aliado dos Estados Unidos, e isso foi o suficiente. Porque quando mísseis passam voando pelos seus caças e caem às portas do seu aliado, isso não é moderação. Isso é um desafio. E isso exige uma resposta. Naquela madrugada, os centros de comando militar dos Estados Unidos e da região entraram em atividade intensa. Os mísseis não violaram o espaço aéreo americano, mas eles ultrapassaram um limite. Desde o cessar-fogo em 6 de maio de 2025, os Houthis haviam concordado em interromper todos os ataques a navios navais e comerciais dos Estados Unidos no Mar Vermelho e no Estreito de Bab el-Mandeb. Israel, no entanto, não foi incluído nessa promessa. Nas últimas semanas, a inteligência militar identificou pelo menos 5 lançamentos de mísseis balísticos pelos Houthis direcionados a Israel. Não foi impedido. Nem sequer foi totalmente percebido até agora. Cada lançamento minava a trégua frágil. E o ataque de 17 de junho foi diferente. Foi maior, melhor direcionado e tinha um objetivo estratégico claro. Analistas de inteligência dos Estados Unidos notaram que os mísseis não foram lançados de improviso. Eles seguiram trajetórias ensaiadas, de longo alcance, precisos e com autonomia para atacar fora das zonas imediatas de conflito. Os Houthis sabiam que os caças dos Estados Unidos estavam no céu. Eles também sabiam que o ataque colocaria Washington em um dilema: se posicionar ou recuar. Enquanto isso, as forças dos Estados Unidos seguiam em alerta na região. O grupo de ataque do porta-aviões no Mar Vermelho e meios da Força Aérea dos Estados Unidos no Catar e Emirados Árabes Unidos já coordenavam missões conjuntas para monitorar movimentos adicionais. As discussões em nível de comando começaram rapidamente com os aliados. Como apoiar Israel, manter a dissuasão e fazer isso sem ampliar ainda mais o conflito? Ao amanhecer no Mar Vermelho, o poder aéreo americano não vacilou. Adotou uma postura mais dura. Nenhum tiro foi disparado, mas todo piloto, chefe de manutenção e planejador de missão sabia que a situação havia mudado. Em convéses de porta-aviões, bases avançadas no Catar e nos Emirados Árabes Unidos e abrigos de lançamento rápido no Djibouti, F-15 Strike Eagles, F-16 e Super Hornets estavam armados, abastecidos e à espera. Eles não haviam decolado. Eles não precisavam, mas estavam visíveis, circulando, rastreando, presentes. Centros de comando atualizaram protocolos de prontidão. A ordem era clara: manter postura defensiva, preparar para resposta rápida e monitorar cada milha quadrada do território de onde partem os lançamentos. Não era oficialmente uma zona de exclusão aérea, mas a mensagem era a mesma. As armas estavam prontas para uso. AIM-120 Abrams, AIM-9X Sidewinders e bombas guiadas de precisão estavam acoplados. O céu estava tenso. Silencioso, mas volátil. Bem acima, aeronaves AWACS dos Estados Unidos e drones de inteligência, vigilância e reconhecimento montavam um mapa tático em tempo real que se estendia do Iêmen até o centro de Israel.
Esse fluxo de informações ia direto para a defesa aérea israelense e comandos regionais dos Estados Unidos. À medida que o sol subia no céu, pilotos americanos treinavam para o que poderia vir a seguir. Missões de interceptação, autorizações de ataque e rotas de retaliação para resposta imediata. Mas não houve resposta oficial, mas tudo estava em movimento. O alto funcionário de defesa disse claramente: "Nós não atiramos, mas se isso continuar, nós vamos atirar." Mais um lançamento, mais um erro de cálculo, e isso bastaria. E desta vez, os Estados Unidos não estariam apenas observando. Eles estariam voando ao lado de Israel, não atrás dele. Naquela manhã, nenhuma linha vermelha foi cruzada. Mas os Estados Unidos fizeram questão de que todos vissem exatamente onde estavam. Os Houthis sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ao disparar em direção a Israel, mas não contra ativos dos Estados Unidos, eles exploraram uma brecha legal e diplomática. O cessar-fogo assinado com Washington em 6 de maio teve uma omissão gritante. Ele não incluía Israel. No papel foi inteligente. Tecnicamente, eles não haviam violado o acordo com os Estados Unidos, mas, na prática, acenderam um fósforo ao lado de um tanque de combustível. Porque quando um aliado próximo dos Estados Unidos está sob ataque de mísseis e caças americanos já estão no ar, isso não é uma brecha, isso é provocação. E provocação sem precisão? Bem, isso é uma aposta. Os Houthis apostaram na hesitação dos Estados Unidos, supondo que Washington se conteria para evitar uma escalada. Cada repercussão daquele lançamento logo percorreu os canais militares dos aliados. Isso obrigou os planejadores a rever as regras de engajamento. Fez com que os comandantes redefinissem os limites de proximidade da ameaça e colocou a credibilidade dos Estados Unidos na mira, porque o silêncio agora poderia parecer rendição. Para os estrategistas americanos, isso não era só outra rajada de foguetes. Era um sinal, uma jogada no tabuleiro. E jogadas têm consequências. Pior ainda, o momento. Com as tensões regionais já altas e forças dos Estados Unidos posicionadas do Mediterrâneo ao Golfo, o ataque não ocorreu de forma isolada. Atingiu um cenário já repleto de aviões de guerra, satélites e possibilidades. E se os Houthis achavam que tinham calculado isso perfeitamente, talvez queiram refazer as contas. Nas horas que se seguiram, Israel não esperou. Ao meio-dia, ataques aéreos de retaliação já estavam em andamento. Caças israelenses teriam atingido instalações de radar e infraestrutura de mísseis no oeste do Iêmen sob controle Houthi. Esses não foram ataques simbólicos, foram estratégicos. Locais de lançamento, centros de comando, depósitos de combustível, os alvos que realmente importam. E a cada explosão, uma pergunta ecoava mais alto em Washington. O que acontece se os Houthis revidarem? Os Estados Unidos ainda respeitavam oficialmente o cessar-fogo. Mas, extraoficialmente, seus jatos agora estavam voando ao lado de um país sob ataque, compartilhando dados de alvos em tempo real. A diferença entre observador e participante ficava mais tênue a cada hora. As aeronaves dos Estados Unidos mantinham a vigilância, mas as instruções da missão haviam mudado. As regras de engajamento eram urgentemente revisadas. Os comandantes debatiam cenários. E se um míssil de retaliação sair do curso? E se um meio americano entrar na mira, acidentalmente ou não? E se um enxame de drones atacar um navio israelense com um contratorpedeiro dos Estados Unidos na formação? É assim que as guerras não começam, mas se espalham, uma ambiguidade de cada vez. Estrategistas militares analisam reações em cadeia a portas fechadas. Se os caças dos Estados Unidos revidarem, o Irã vai responder? O Hezbollah abriria uma frente no norte? O Mar Vermelho viraria campo de batalha aéreo, não mais um ponto de estrangulamento marítimo? E quanto à dissuasão? Porque se os Houthis podem disparar mísseis balísticos por 1.700 quilômetros sob a proteção de um cessar-fogo e sair ilesos, que mensagem isso transmite? Para a Jordânia, para a Arábia Saudita, para Teherã, para Moscou? Até o silêncio tem um volume.
E depois de 17 de junho, esse silêncio começou a soar quase como uma permissão. Os Estados Unidos não tinham disparado um tiro. Mas o próximo passo não seria silencioso. O Major Alex Green já havia feito dezenas de missões sobre o Mar Vermelho. Missões rápidas, limpas e profissionais. Mas o dia 17 de junho parecia diferente. Ele já estava no ar horas antes das sirenes soarem em Tel Aviv. O HUD dele brilhou com os dados. Arcos de mísseis, linhas de trajetória, estimativas de impacto, fios brilhantes de perigo rastejando pela tela. E ainda assim, nenhuma ordem de lançamento. Estamos lá em cima, Green lembrou mais tarde. Vimos tudo acontecer e mantivemos a posição. Para um piloto de caça treinado para enfrentar ameaças em frações de segundo, a contenção é a manobra mais difícil. Green e seus alas acompanharam os mísseis em tempo real, calculando interceptações e observando o domo de ferro iluminar o céu de Israel. Então veio a retaliação. Jatos israelenses avançaram sobre todo o espaço aéreo do Iêmen. Imagens de satélite mostraram ataques, fumaça e zonas de impacto. E Green, ainda no ar, ainda observando, ainda se contendo. As pessoas acham que a parte difícil é puxar o gatilho, ele disse, mas às vezes não puxar, é isso que fica com você. Quando o Super Hornet pousou no convés do porta-aviões à noite, Green sabia que não tinha acabado. Os Houthis tinham testado o limite. Eles não tinham terminado. E da próxima vez, o míssil pode acertar e os caças não vão se segurar. Então ele se rearmou, mesmo hangar, mesma aeronave, mas uma pergunta bem diferente pairava no ar. O que ocorre quando o novo lançamento não permite esperar? O que você acha? Isso foi uma jogada isolada dos Houthis ou o início de um novo conflito aéreo no Oriente Médio? Deixe sua opinião nos comentários, nós lemos todos eles. E olha, se você achou este vídeo informativo, intenso ou simplesmente importante, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda mais do que você imagina. E se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda nos ajuda a trazer mais histórias reais sobre temas marítimos e militares à tona. Basta clicar em Seja Membro no nosso canal e embarcar com a gente. Obrigado por assistir, fique atento e nos vemos na próxima missão.